E aí galera, aqui é a Gabi do GL3D e nesse vídeo nós vamos continuar com o mini curso de modelagem para RV e RA, realidade virtual e realidade aumentada, que foi realizado no evento do Patrimônio 4.0 em março de 2022. Lembrando que o mini curso foi todo gravado, foram quase 2 horas de duração, e agora estará disponível aqui no canal do YouTube numa série de 4 vídeos. Esse vídeo é o terceiro da série, continuando a parte prática do mini curso. Se você não viu a parte 1 e 2, dá uma conferida lá, que tem uma introdução teórica bem importante sobre RV e RA, topologia, retopologia, mapeamento de texturas e o início da parte prática ensinando a utilizar a nuvem de pontos no Blender. Lembrando também que o link do evento do Patrimônio 4.0, onde rolou esse mini curso, está na descrição do vídeo, assim como o link do site da editora Blusher, onde você pode encontrar o livro do evento que foi publicado nesse ano de 2022 sobre essas temáticas de tecnologias aplicadas ao patrimônio. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar se quiser, para ajudar a gente a divulgar o conteúdo. Valeu? E vamos pro terceiro vídeo. Que é complexo. Aí eu vou mostrar como é que a gente gera essa volumetria para fazer esse corte, né? Deixa eu desativar ali o Enable Clipping. Deixa eu ocultar isso aqui. Tá. Para adicionar uma geometria, eu vou vir aqui em Add, ou clicar no Shift A, mesma coisa. Esse é o menu de adicionar, né, coisas aqui na minha área de trabalho. Lembrando que vai adicionar onde está esse meu cursor, né? Então eu posso, por exemplo, botar ele para cá, para minha geometria já ficar aqui perto. E aí eu vou aqui em Mesh e vou adicionar, por exemplo, um cubo. Pronto, ele criou um cubo aqui. E agora o que eu vou fazer é posicionar esse cubo para fazer essa área de corte que eu quero. Tem várias formas de eu editar esse cubo. Eu gosto geralmente de colocar aqui nas vistas e ir ajustando, né? Ou deixar aqui na perspectiva. Eu posso... aqui o Blender funciona da seguinte forma. Eu tenho o Edit Mode, esse meu objeto ele tá como se estivesse num grupo do Sketch, ele tá fechadinho. E para editar ele, eu preciso vir aqui e entrar no Edit Mode. Eu posso apertar o Tab, que é o atalho. Ele entra e sai do Edit Mode. E aqui nesses ícones eu controlo se eu quero mexer nos vértices, nas arestas ou nas faces. Aí eu botei face, eu seleciono a face que eu quero. Aí eu aperto G, que é o Grab, travo no eixo que eu quero, que é o Z. E vou editando o meu modelo. Ou eu posso apertar Scale, travar no eixo que eu quero também, ó, e modificar. Então aqui eu vou... posicionar mais ou menos onde que eu quero esse meu corte, ó. Vou tentar reproduzir aquele que eu tinha feito, né? Eu posso deixar ele passando um pouco da nuvem, não tem problema. Então, eu quero que passe na metade. Ah, eu não tô conseguindo visualizar direito onde é que tá passando, o que que tá pegando da nuvem, o que que não tá. O que que eu gosto de fazer? Seleciona a geometria que foi criada. Vem aqui nesse íconezinho laranja, que é as propriedades, né, desse meu cubo. Ai, tá muito grande. Aqui eu vou aqui embaixo em Viewport Display. Aqui em Viewport Display tem uma opção que é Display As, que é como que eu vou visualizar esse modelo na minha área de trabalho. Aí eu posso trocar o texturizado para wireframe. Ó, aí aqui eu consigo visualizar essa minha volumetria em wireframe, fica melhor, né? De ver o que que ele vai cortar, o que que ele não vai cortar. Então é isso, eu quero que ele corte aqui na minha nuvem, tá bom? Deixa eu botar mais pra cá. É isso que eu quero, tá criado. Eu posso mudar aqui a nomenclatura, né? Corte 3, pra não me perder depois. Aí eu venho no menu, seleciono a nuvem de pontos, ativo o corte, pego o conta-gotas, seleciono ele, set clip plane. Pronto, ele cortou. Ó, aí aqui, ele cortou a parte de trás sem querer. Então eu venho aqui... Seleciono, vou no Edit Mode, puxo um pouquinho mais pra cá, não posicionei direito, volto aqui e boto Set Plane de novo. Pronto, aí ele vai alterando. Deu pra entender mais ou menos como funciona? Deu pra entender. Tá, aí é isso, a gente vai criando, né, essa geometria. Ah, se a minha nuvem estiver numa posição aleatória, eu vou ter que, infelizmente, pegar e ir rotacionando e tentar deixar o máximo alinhado, paralelo possível. Então, nem sempre a gente consegue uma precisão assim de 100%, né? Mas é a forma como a gente tem de trabalhar aqui. Depois, o que eu descobri desse plugin, depois que eu criei esses planos, se eu quiser mover isso tudo,
eu pegar aqui, né, a nuvem e os planos e mover para deixar ele alinhado, mais bonitinho, eu posso mover, não tem problema. Agora, se eu mover a nuvem e criar os planos aqui, como a origem do objeto tá para cá, ele não realiza o corte direito. Então, eu preciso criar esses cortes antes de mover a nuvem, né? Um probleminha do plugin, mas nesse caso aqui tá tranquilo, né, da gente trabalhar. Então, basicamente é isso. Criei os meus cortes. Esses cortes são só se eu quiser realmente visualizar a nuvem seccionada para auxiliar na modelagem, né? Para ficar mais fácil, mais interessante. Mas, dependendo, às vezes, da geometria, não precisa, né? Depende do nível de precisão que eu quero. Tá, fiz os meus cortes. Meu modelinho tá aqui. Eu vou começar a modelar. A modelagem no Blender tem diferentes formas de ser feita. Não existe um único jeito, né? De modelar. Eu vou mostrar aqui o jeito que eu gosto de fazer, mas pode ser feito de diferentes formas. Eu gosto de, nesse caso aqui, criar um cubo, que é a minha primitiva geométrica, e eu vou modificando ela até ficar nessa geometria da minha estátua, né? Porque é uma geometria simples. Então, eu vou realizar o mesmo processo, vou em adicionar mesh cubo. Cadê o meu cubo? Tá aqui. Ele tá em... eu apertei Alt Z. Alt Z, ele deixa transparente os meus objetos. Eu tinha apertado e por isso que eu não tava vendo, mas ele tá aqui. Eu vou mais ou menos posicionar esse meu cubo aqui. Tá dando uma travadinha. Pra visualizar melhor, eu vou naquela opção lá da nuvem de pontos e vou deixá-la um pouco mais transparente, ó, pra eu conseguir visualizar melhor. Opa! Ué, cadê a nuvem? Ela tá aí, só que você zerou, né, a transparência dela. Ah, não vi, desculpa. Isso, você deixou ela invisível. Não, é que eu tinha parado aqui, acho que eu achei que tinha soltado, mas eu arrastei até o final, Pronto, nem vi, obrigada. Então tá, aqui ela tá mais transparente, eu consigo visualizar a minha geometria ali dentro, e agora é um trabalho bem chatinho. Eu acho que o que eu tive mais dificuldade no meu mestrado foi isso, foi interpretar a nuvem de pontos, porque às vezes eu não sabia se a irregularidade era da edificação ou era problema da nuvem, no processo de restituição fotogramétrica que não gerou a geometria direito, onde que termina exatamente ali a superfície, mas a gente tem uma referência nesse caso aqui, bem boa, né, da geometria. Então, basicamente, o que eu vou fazer, né, é ir ajustando aqui a minha geometria até... Deixa eu levar ela pra baixo. Vou começar lá por baixo, fica mais fácil, né? Vou botar aqui na vista. Vou posicionar aqui mais ou menos. Gabi, se você puder ir narrando esse comando que você usa para fazer, para largar e tal, para o pessoal ir se familiarizando. Eu uso geralmente o grab, que é o mover, e aí eu posso travar nos eixos que eu quero, ó, X, Y, Z. Eu só aperto G, que é o comando de mover, e o eixo que eu quero, que aí ele trava. Ou eu posso apertar G, eu quero mover no X e no Y, mas eu não quero que ele mova no Z, que é a altura. Eu posso apertar Gravity, Shift Z, vai aparecer aqui, né? O vermelho é o eixo X, o verde é o Y, então eu sei que ele vai mover só nesses eixos que eu tô dando o comando, né? Tá aparecendo aqui no cantinho as teclas que eu tô utilizando. Aí eu uso o Scale para escalonar aqui no eixo que eu quero. Gente, esse Scale tem um detalhe bem importante, tá? Quando eu tô escalonando o meu objeto em um eixo só, eu tô deformando a minha geometria. Se eu for aqui nas propriedades desse meu objeto, dá pra ver que aqui no Scale, ó, o Y tá em 1, o Z tá em 1 e o X tá em 2.761, porque eu escalonei o meu objeto nesse eixo, né? Então eu tô deformando a minha geometria. Tem algum problema fazer isso? Agora não, mas depois, se eu quiser aplicar, sei lá, uma textura, se eu quiser aplicar uma outra alteração de geometria no Blender, ele não vai aplicar de forma proporcional no meu modelo, não sei se dá para entender. Ele vai aplicar de acordo com esses valores, então ele vai deformar a minha modificação bem mais no eixo X, 2.761 vezes, enquanto no outro ele vai aplicar essa modificação uma vez, né? Na escala de 1. Então, você fala depois de aplicada, né? Depois de aplicada a textura? Por exemplo, deixa eu pegar... Por exemplo, você pode, como ele está sem textura, você pode... Ou ele vai aplicar a textura seguindo...
Ele vai deformar a textura no eixo X, acho que é X, né? Mais vezes do que no Y e no Z, porque eu escalonei, né? Eu alterei a proporção da escala. Por exemplo, aqui, eu vou aplicar um modificador aqui pra deixar a minha quina redonda. Dá pra ver que aqui ele aplicou mais vezes do que aqui, não tá igual, justamente porque eu escalonei nesse Y, então a minha geometria não tá simétrica. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque eu gosto bastante de modelar fazendo isso, pegando o scale e escalonando no eixo, mas depois eu preciso resetar a escala, para que não dê problema, né, na minha geometria depois. Para resetar a escala, se o Pi menu tiver ativado, Ctrl A, Rotation Scale. Aí ele zera, se eu vim aqui, ó, tá zerado. Ele resetou a escala e essa geometria que tá aqui é a minha nova proporção 1 por 1 por 1. Então só tem que tomar cuidado com isso. Se eu não quiser ter problema com isso, que eu tô começando a modelar agora, não quero ter problema, eu entro no Edit Mode e eu faço... e eu puxo as faces do meu modelo, que daí no Edit Mode não tem problema. Eu tô alterando a geometria sem alterar a escala, né? Não sei se deu pra entender. É como quem é acostumado com o SketchUp, você está transformando o push-pull, né? Ao invés de você estar usando o scale, você está usando... na verdade, o sketch é a mesma coisa. Se você deforma a geometria com scale, ele vai deformar desproporcional, né? No eixo que você está puxando. Ele só não guia, tipo, se você aplicar a textura depois, ele não considera que você deformou, ele considera um objeto. Não, no Blender, qualquer coisinha que você fizer vai dar problema depois. Na memória, fica memorizado, né? Porque você tem um controle total, né? Da topologia do modelo. Deixa eu aumentar um pouco a densidade da nuvem de novo. Pra eu conseguir enxergar melhor ali, ó. Tá, aí aqui é o trabalho de formiguinha mesmo, de eu ir tentando ajustar conforme a nuvem, dando zoom, colocando nas vistas. Eu não vou modelar aqui super preciso, senão eu ia ficar aqui, né, 2 horas tentando ajustar cada detalhezinho da nuvem. Mas a ideia é que depois, se vocês quiserem tentar fazer isso com bastante cuidado. Esse meu objeto, a gente vai ver, com a maioria dos produtos de scan, eles não são simétricos. Então, nesse caso, eu vou ter que vir aqui, pegar uma aresta, um vértex e puxar só ele, porque, né, a inclinação aqui da face não é certinha, né? Não tá 90 graus ali embaixo. Então, ó, dá pra ver aqui, né, que tá passando a minha nuvem, a minha geometria da nuvem. Então, eu vou, ó, pego a aresta e vou deformando. Deixa eu aumentar a densidade da nuvem de novo. E aí é um processo de ir ajustando mesmo. Deixa eu pegar aqui agora a face. Botar na vista de cima. Acho que aqui a altura tá mais ou menos certo, ó. Agora eu vou pegar... eu vou dar um scale, mas como eu tô no Edit Mode, não tem esse problema de escala que eu mencionei antes, né? Ó, aí eu vou pegar... Dá pra ver que a minha nuvem não tá reta aqui na minha visualização, né? Deu um scale mais ou menos para ajustar ali. Aí agora eu vou mover essa aresta para cá, para ajustar aqui na nuvem. Opa, peraí que eu fiz errado, gente. Desculpa. Volta. Eu tô deformando... Essa minha base é reta, né? Ela é reta aqui embaixo. Aí eu preciso criar outro volume aqui para dar esse scale e abrir essa face de cima. Então eu vou dar um extrude. O extrude, ele cria um novo polígono aqui. Se eu tirar a nuvem aqui, vocês vão ver que tem um corte, né? Eu criei uma nova geometria a partir daquela de baixo. E agora sim eu vou dar um scale. Aí eu vou selecionar as arestas, apertar o grab, o eixo e ir ajustando aqui. Conforme a nuvem. Mais para baixo, mais para dentro. O ideal quando eu tô fazendo isso é abrir várias janelas com a vista de cima, com a vista de lado, com a perspectiva do objeto. Eu não vou fazer isso porque senão vocês não vão conseguir enxergar muito bem, né? Ó, aí aqui dá pra ver que não tá reto também, né? Aí eu posso vir aqui no Vertex. Aí ao invés de mover a aresta, ó, eu movo o Vertex até a ponta. Então aqui a gente tem um controle completo da geometria, né? Esse aqui é mais pra baixo. Esse aqui é mais pra baixo. Mais pra dentro. Opa. GX, você tem que tomar cuidado com os eixos, né? Pronto. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui também não tá no lugar. Opa.
Ctrl Z. Quando fizer alguma coisa errada, né? Acontece. Ó, pronto. Falta esse. Ó, a gente tem que ir realmente olhando com detalhes, deixando a nuvem transparente, fazendo corte pra ver se tá tudo certinho. Eu vou voltar aqui pra face. Agora eu vou pegar essa face aqui e vou dar um extrude de novo. Vou até lá em cima, deixa eu botar aqui na vista lateral pra conseguir ver melhor. Eu quero essa linha dali. Aí é um processo meio que de interpretando a geometria do objeto e pensando na lógica de como modelar. Isso a gente vai pegando na prática mesmo. Tem várias formas de fazer. Agora eu vou dar um scale de novo para diminuir aqui. Vou selecionar as arestas e vou empurrar. Aí a visualização da nuvem é assim mesmo. Dificilmente a gente vai conseguir deixar 100%, porque esse plano da nuvem dificilmente vai ser um plano perfeito, né? Então o ideal é que fique mais ou menos assim. Que os pontos estejam mais ou menos na superfície ali, né? E aí eu vou ajustando. Quando eu der um zoom assim pra fora, pra afastar, eu vou visualizar a nuvem quase que inteira. Mas à medida que eu vou aproximando, eu vejo aqui que os meus pontos estão mais ou menos na minha superfície. Nesse caso aqui não tá, né? Que a inclinação não tá muito certa. Tem que ajustar. Mas como eu falei, não vou ficar tentando ajustar muito certinho, senão eu vou demorar muito aqui. Não precisa mesmo não, porque a ideia é entender o procedimento. Porque senão porque realmente é chatinho mesmo, tem que ir ajustando, e aí a gente vai ver que não é reto, e aí, ai meu Deus, eu ajusto um lado, erra do outro, mas O objeto é irregular. Então é isso mesmo. A tomada fotográfica, a nuvem também aumenta um pouquinho a irregularidade ou não, pode ter essa deformação. Sim, com certeza. O próprio desgaste do tempo, né? Quando se trata de objetos históricos. Isso aqui é uma pedra, então imagina, a superfície é toda irregular, né? Isso. Mas a ideia é essa. Agora aqui eu vou pegar essa superfície e vou dar... eu vou fazer diferente. Deixa eu ativar aqui a nuvem. Deixa eu deixar ela transparente de novo. Deixa eu sair do Edit Mode. Tem que tomar cuidado que às vezes eu tava tentando mexer na nuvem, mas eu tava no Edit Mode do objeto, né? Aí não dá. Preciso sair do modo de edição. Ó, eu vou deixar ela um pouco mais transparente. Vou vir aqui no meu objeto no Edit Mode de novo. Eu vou fazer um corte aqui. Uma forma de fazer o corte é com Ctrl R. Ou eu posso selecionar essas duas arestas, que eu quero um corte aqui, para fazer essa ponta. E posso clicar com o botão direito e colocar em Subdivide, que ele já vai criar uma geometria aqui. Eu pego essa aresta e puxo ela para cima, GZ. Ó. Gabriela, posso fazer uma pergunta já? Sim. Pode. Essa pedra que você está modelando é uma pedra que tem linhas geométricas, né? E se for modelar um ornamento todo rebuscado, o Blender é uma boa ferramenta também? Sim, com certeza. É que o Blender tem muita ferramenta de modelagem. Esse íconezinho aqui, o Blender tem uma opção muito boa que a gente chama de modelagem não destrutiva, que são esses modificadores. Eles permitem que eu faça alterações na minha geometria e elas só vão ser aplicadas depois que eu aplicar o modificador. Ou seja, se eu não quiser, eu fiz uma coisa aqui, não gostei, não ficou certo, quero alterar, eu venho aqui e altero. Enquanto eu não aplicar, essa minha geometria não vai ser deformada de verdade. Então eu posso ir editando e alterando essa minha geometria livremente. E tem muita coisa de modificador. Tem várias opções de modelagem, né? Uhum. E daí a textura da nuvem já vai, se eu quiser, ela pode permanecer depois, ou não? Para texturizar, esse modelo aqui eu levei de volta para o Photoscan. Ou a gente pode fazer um mapeamento de textura aqui no Blender, que eu vou mostrar como é que faz também. Tá, mas a partir da nuvem, né? Não, a nuvem é só para referência de modelagem. A textura é feita com base nas fotos. Nas ortofotos, nas fotos, né? Aí, para ornamentos, tem vários métodos de modelagem, né? Eu modelei o gradil da edificação do museu do meu mestrado, que era todo ornamentado, com revolução de perfil. Eu peguei o contorno do ornamento e fiz a revolução, né? Pra gerar mais detalhado. Tem várias técnicas, né? Vai dependendo. Mas o bom do Blender é que tem muito tutorial na internet. Então a gente vai pesquisando como modelar tal coisa, como modelar tal coisa. Sempre tem tutorial em inglês, português, japonês. A gente acha e descobre. E depois, se eu quiser levar o modelinho, por exemplo, para o ArchiCAD ou para o Revit, eu consigo importar ele? Exportar e importar? Tem que ver como. Tem como,
Só que tem que ver porque daí, como o software BIM tem a questão de família, esse processo de importação é um pouquinho diferente, né? A Nathalie, eu acho que trabalhou com isso na tese dela, né? Porque ela fez a modelagem da capela no Revit e ela teve que trabalhar com malhatim e outros modelos para os ornamentos, para as estátuas, né? E ela inseriu no Revit como família. Então, um processinho mais complicado. Mas no Blender é perfeito para justamente trabalhar os adornos, né? Sim, não, ele é feito para modelagem complexa mesmo. É que tem muita ferramenta e é muito difícil a gente aprender tudo, assim, tem que ir pesquisando. É porque ele trabalha com NURBS, ele trabalha com curvas, spline, trabalha com todos esses métodos de modelagem, ele trabalha com Sculpt também. Ele não é tão bom quanto o ZBrush e outros softwares que são de sculpting, mas que é aquela modelagem tipo esculpir. Você pega o modelo high poly e vai esculpindo na malha. Ele tem um monte de método de modelagem. Então, se vocês quiserem, depois eu posso mostrar alguns modelinhos que eu já fiz no Blender, mais complexos. Né? E ele tem muitas ferramentas legais aqui, tipo, de espelhar a geometria, de fazer cópia. Oi? Legal. E esse modelo que você, esse método, esse workflow que você está mostrando, não passa pela malha TIM, então. Não preciso fazer TIM. Não, esse aqui eu gerei... A minha internet tá um pouquinho ruim, gente. Se falhar qualquer coisa, vocês me avisem. Eu posso trabalhar com a malha TIM, editar, que foi aquele primeiro workflow que eu mostrei, né? Editar a malha TIM para usar ela no ambiente de realidade virtual aumentada, ou eu posso modelar do zero com base na nuvem de pontos. Eu posso modelar com base na malha TIM, mas eu acho a nuvem mais fácil porque eu consigo, né, deixar transparente, cortar, fica mais fácil de visualizar, né? Para extrair a geometria. Aí basicamente é isso, tá mais ou menos aqui o meu modelinho, né? Aí é bom porque esse modelinho ele tem bem menos polígono que a malha TIM, né? Aqui nesse íconezinho dessas duas bolinhas, se eu clicar nessa setinha e ativar estatísticas, eu consigo ver as informações aqui do meu modelo, né? Esse aqui tem 32 triângulos, 32 faces. Triângulos não, desculpa. Porque não tá cortado, né? 15 faces, 32 triângulos, que seria o dobro. E bem mais otimizado do que esse modelo que eu gerei aqui, né? Que tem 1000 e poucas faces. Então, para aplicações de processamento em tempo real, esse modelo é muito mais interessante, que ele é bem mais otimizado, tem uma geometria bem mais simples, né? Como eu posso aplicar o normal map depois, naquela técnica do bake, é perfeito, né? O mais otimizado que eu consigo fazer de geometria é isso. Aí, basicamente, é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma dúvida antes de a gente ir para a textura. No Drive, no Workflow... Tá, o arquivo que está em Workflow 2, etapa 2, é o arquivo com esse modelo pronto já modelado, que daí quem quiser testar só a parte de textura, já tem o modelinho pronto. Tá, alguma dúvida? Acho que é isso mesmo. Tá, tô só lendo o que a Thaísa comentou ali. Assim, ela abriu o microfone, eu acho, para falar isso. Tá. Mas... Não, fui eu não, foi a Ana Luísa. Acabou que ela falou praticamente semelhante ao que você disse, né? Eu acho que foi um pouquinho oposto, talvez, porque eu estava falando o seguinte, me parece que o Blender, ele é para modelar coisas complexas, né? Que tem uma geometria complexa, porque ele tem muita maleabilidade, assim, para trabalhar. Eu vou mostrar o modelo do mestrado para vocês. Pensando numa nuvem de pontos, de uma edificação, esse tipo de workflow me pareceu um pouco complexo, você tentar enxergar uma nuvem de pontos, uma edificação toda, sem ela estar segmentada, né? E conseguir distinguir o que é pilar, o que é parede, o que é telhado, e ir modelando uma edificação, uma fachada. É que assim... Pareceu que ele trabalha pontualmente, né? Que nem a que a Nathalie fez, de pegar alguns ornamentos e trazer, porém eu não consegui enxergar nele essa capacidade de você conseguir fazer tudo. Não a capacidade ele tem, né? Mas me pareceu ser mais trabalhoso. É que assim, a nuvem... que a nuvem... Pode falar. Não, se você pensar esse processo no Revit, por exemplo, um software BIM, vai ser até mais complicado, porque algumas formas, né, alguns detalhes da própria edificação, por mais que você tenha parâmetros,
você não tem famílias para representar, então você vai ter que modelar do zero. Só que aí você tem que agregar as informações do modelo no modelo BIM, né? Hoje a gente já tem em desenvolvimento, já foi liberado, mas está ainda em desenvolvimento, o add-on Blender BIM, que você consegue agregar famílias e parametrizar, né, trabalhar de uma forma paramétrica no Blender, né? Ele agrega aí essa outra informação, porque, de fato, mesmo uma edificação, se você pegar a nuvem de pontos e pensar, não, eu vou levar para o Revit, porque o Revit é mais prático e tal, mas não é, o procedimento vai ser exatamente o mesmo, vai ter que modelar parede por parede, vai ter parede mais espessa, vai ter parede mais, né, principalmente em edificações históricas, que cada espessura vai depender aí da função estrutural. Então, e aí, um é de Adobe, então tem essa coisa da modelagem da informação que você trabalha no software BIM. Então, nesse quesito de comparar o Revit, por exemplo, com o Blender, ainda assim o Blender ganha muito mais, tem vantagem nesse aspecto, porque quando a gente fala de edificação histórica, a gente ainda não tem família, e mesmo que tenha família, elas são muito mais diferenciadas umas das outras do que os que a gente tem hoje da indústria da construção civil, que você tem o mesmo modelo de janela, só muda aqui um detalhe, na verdade você vai ter uma diversidade de famílias imensas, né? Sim, com certeza. Para exemplificar aí. Só deixa eu acrescentar uma coisa, eu tenho trabalhado no ArchiCAD, a Thaís que falou do Revit, né? E em comparação ao Revit, ele é muito melhor. Com certeza. E, assim, eu tenho conseguido melhor para o que a gente faz, né? Eu tenho conseguido modelar, por exemplo, esquadrias, dessas esquadrias todas trabalhadas, assim, eu tenho conseguido fazer. O que eu não... as paredes também, agora o ArchiCAD, ele está permitindo você fazer paredes, com rotação. O que não consigo fazer ainda é a parede começar mais grossa na base e afinar no topo. Mas dá para fazer ela começar com uma espessura na direita e seguindo com uma espessura menor para a esquerda. Não, digamos, no eixo horizontal, não no eixo vertical. A gente fez um estudo disso, de modelar a mesma edificação no Blender e no ArchiCAD. No ArchiCAD deu para chegar num resultado bem similar, justamente com a diferença nesses detalhes, né? Tipo, o plano do telhado, que eu não trabalho com ArchiCAD, mas a menina que fez, eu acho que o ArchiCAD... sou eu. O ArchiCAD, ele é mais paramétrico, né? Então, algumas coisas, tipo, a inclinação do plano do telhado, que é toda diferente em cada água. Isso era difícil de fazer no ArchiCAD. Isso. Aqui no Blender, como eu controlo qualquer coisa, é mais fácil. Só que não é um modelo BIM, né? A minha ideia é tentar juntar essas duas coisas. Vamos ver como é que vai ficar. Alguém já tentou usar aquele software da ACA, o HBIM da ACA, para ver se tem essa maior personalização? Já recebi também propaganda, mas ainda não tentei. Ontem teve um mini curso com esse software, ele pareceu bastante promissor. Eu acho que a tendência agora é ir surgindo mais ferramentas que a gente consiga trabalhar isso mais fácil, né? Mas aqui é um exemplo de modelinho que eu fiz no Blender com base na nuvem de pontos do museu. Claro, esse detalhe aqui do gradil, que tá todo modelado certinho. Eu não tinha como extrair isso aqui da nuvem, não gerou esse detalhe na nuvem, porque ele é muito pequeno, né? Nas imagens não apareceu. Então eu utilizei desenho existente do museu do levantamento, eu utilizei ortofoto para as janelas, eu utilizei outras informações junto com a nuvem de pontos, porque só a nuvem mesmo eu não vou conseguir extrair tudo, né? Agora eu consegui extrair a inclinação do telhado, a inclinação das paredes, dos degraus, isso tudo eu extraí da nuvem, né? E aí ficou um modelo bem detalhado. E o legal é que aqui, por exemplo, ó, isso aqui tá com modificador, acho que eu não apliquei ainda, ó. Eu não apliquei os modificadores. Esses modificadores do Blender é aquilo que eu falei da modelagem não destrutível. Eu consigo desfazer essas aplicações que eu fiz e não vai deformar a minha geometria. Então, se eu quiser desfazer, eu só venho aqui, não preciso salvar backup do modelo e cópia, e ai meu Deus, né, não consigo desfazer, só vai aplicar a modificação na geometria depois que eu der o apply ali, né, então dessa forma eu consigo... Você não precisou segmentar a nuvem com cores, você trouxe ela crua e foi trabalhando nela, é isso? Mas esse aqui eu segmentei para trabalhar e extrair os planos do telhado. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Eu vou apresentar o artigo da modelagem desse museu hoje à tarde, quem tiver interesse. Legal. Eu já li o artigo, acho que está Ariane, desculpa, e aí que você consegue trazer
É a semântica também, né? Que essa era a ideia da minha pesquisa. Então, o Blender também, se você consegue atribuir semântica depois aos elementos, né? Aos dados. Tem o plugin que a Ariane falou, né, do Blender Beam para adicionar as informações semânticas no modelo. Porque o Blender não é um modelo para modelagem geral, assim, né? Ele não é focado em Beam. Mas a tendência é que a gente vá tendo Ele mais não ferramentas. divide, como você disse que não é focado em Beam, é porque ele não divide pilar de parede, assim, não faz essa categorização, Não, é que, isso? na verdade, a categorização dele é um modelo geométrico, que eu modelei. Aí, o modelo ele não geométrico dá é um bloco, é uma né? geometria simples, ela não tem informações de pilar, é Isso, só um modelo com dimensão X, Y, Z Aí, para atribuir essas informações, seria por meio desses plugins para trazer a semântica, né? Isso, o Blender Beam você consegue atribuir esses parâmetros aí, especificando que se trata de que elemento construtivo e agregando outras informações, né, adicionais ao modelo. Aqui tem umas imagens do modelo com a nuvem, né, que dá para ver aqui, ó, a inclinação do telhado. E aí isso foi seccionando, colocando nas vistas e tudo mais para poder extrair certinho, né, a geometria. Mas utilizando ortofoto, utilizando outras referências, né, porque só a nuvem não é suficiente. Entendi. Tá, vamos voltar aqui então. Eu fiz mais ou menos aqui a modelagem, né, pra gente não perder tempo, mas o ideal seria ir ajustando, ó, não tá muito certinho aqui com a nuvem, teria que fazer uns ajustes mais finos, mas a ideia é essa, né, a gente tem um modelo tridimensional da nuvem aqui, aí é só questão de ir ajustando a geometria com a nuvem de pontos. Aí a próxima etapa que a gente vai fazer é texturizar esse modelo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode ir para texturização.